porque diz que lá tem um palhaço que faz todo mundo sorrir. Quem sabe você vai lá também. E você também pode ser alguém que volte de lá mais feliz. E aí ele diz para o médico, doutor, esse palhaço sou eu. Então eu acredito na vida sobre o derramamento. E a minha tese do derramamento é muito simples. Olá, caminhantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Ser Humano, um programa do Canal B TV. E aproveitando o ensejo para lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá e se inscreva no canal, pressione no sininho para receber os comunicados de mais episódios que surgirão. E se você gostar, e fique conosco até o final, compartilhe para ajudar outras pessoas, possibilitar que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e esse conhecimento. E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre vida. Vamos entender um pouco mais da vida como um todo. A vida além da vida mundana, além da vida que a grande maior parte das pessoas vive no piloto automático. Você já parou para se perguntar o que é vida para você? Qual é a diferença da vida comum, da vida mundana e da vida essencial, a vida verdadeira? E que vida verdadeira é essa? É sobre isso que vamos falar hoje. Então fique conosco até o final, porque com certeza nesse episódio você vai se aprofundar sobre esse tema. E obviamente para falar desse tema estarei eu, Márcio Martins, e o meu convidado de hoje é Antônio Correia. Antônio Correia, que é o CEO da Acerrédia e também presidente da Associação do Cavalo de Rédeas. Antônio, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui. Já nos conhecemos há muito tempo, já convivemos muito em diversos aspectos e situações, na grande maior parte delas envolvendo o cavalo, e não foi diferente desse final de semana que passamos, onde tivemos lá nas Acerrédias com a equipe, a galera do Extreme, do IBN, e foi uma experiência mágica, magnífica. A galera saiu de lá transformada. Então, gratidão por aceitar o convite de estar aqui, vai ser um prazer falar sobre esse tema contigo. Márcio, gratidão a ti por me convidar, estou realmente muito feliz por ser o convidado de hoje, programa Ser Humano, né? E estarei aqui para aprofundarmos as nossas conversas, aprender contigo, estar contigo sempre é um aprendizado muito grande. Gratidão pelo convite. Um prazer imenso. Como eu citei anteriormente, dentro do programa nós vamos falar sobre vida. Mas no programa eu sempre abro o programa fazendo a seguinte pergunta: o que é ser humano para ti? Para ti, Antônio, o que é ser humano? E eu gosto de dar esse pequeno spoiler, né? Então, assim, para nós, ser humano é o ser que vai além da vida comum, como eu citei antes. Na maior parte das vezes, as pessoas nascem e se preocupam excessivamente apenas em obter coisas, conquistar dinheiro, conquistar uma vida social e financeira acima da média. Isso é importante, é bom. Contudo, é fundamental que isso não representa quem somos. O ser humano vai além. Ele é um conjunto que compõe quem somos. Então, abrindo isso, eu transfiro essa pergunta para ti. O que é ser humano para ti? Então, Márcio, é uma pergunta interessantíssima, um tema maravilhoso. Mas eu acredito que é muito de momentos, tá? Eu acho que o ser humano, às vezes a gente se confunde um pouquinho com o momento que tu está vivendo, tá? Mas tem uma fase da tua vida, tem um momento que realmente tu descobre o significado do ser humano. Mas voltando um pouquinho aqui,
Às vezes, que nem tu falou, a gente pensa nisso, não, arrecadar dinheiro, guardar dinheiro, viver fazendo festa, isso é ser humano? Até pode, mas será que tu te encontrou realmente, que tu descobriu tudo isso? E na minha vida foram várias fases, mas eu descobri o que é ser humano quando eu me aproximei e passei a viver próximo de outros seres, dos seres cavalos. Isso se mudou a essência da minha vida. Eu consegui olhar para dentro de mim e entender que o ser humano Antônio passava por uma transformação ajudado pelo ser cavalo. Porque é uma mudança radical na vida da gente, né? Quando tu começa a ter esse equilíbrio de outro ser te fazendo olhar para dentro de ti e enxergar tudo isso. Eu tenho gratidão pelos cavalos a todo momento. Quando eu acho que a minha vida está desequilibrando um pouquinho, que eu estou me dispersando do ser Antônio, do ser humano, eu paro, repenso, me volto aos cavalos de novo. Muitas vezes tu vai me encontrar meio afastado da pista de treinamento, mas sim ligado aos cavalos, sentado no meio do campo, tentando encontrar o meu eu novamente. Isso para mim é, entre outras coisas, o ser humano. Coisa linda. Eu acho que faz muito sentido porque às vezes a gente perde essa conexão com a natureza. Exatamente. E eu sempre digo, né, eu me envolvi com o cavalo e tive a oportunidade de competir e foi onde nos conhecemos, né, há 20 e poucos anos atrás. E o cavalo me ensinou muito sobre as pessoas, me ensinou muito sobre o ser. Sim. Porque ali tem algo que é genuíno e tem uma inteligência, uma ordem, uma organização. Nós vimos isso ontem lá, né? Demonstrados pela manada, onde a égua matriarca, que para quem não sabe é quem comanda o grupo, espantando umas outras 3 éguas que chegaram lá, escaparam, fugiram lá do piquete que elas estavam e foram para o meio das que estavam no campo. E a matriarca espantando elas, tipo, fica aqui, para não atrapalhar o que estava acontecendo, inclusive nos protegendo. E é tão interessante porque ela foi a primeira vez nos receber. Exatamente. Ela veio nos receber, voltou para a manada. Quando essas outras chegaram, ela foi lá cuidar, afastar ela, pegou lá o Marajá, um outro cavalo que estava ali com ela, e foram os 2 lá espantar elas, que não é bem espantar, é botar ordens, dizer, ó, vocês estão muito algariadas, fiquem aqui, se acalmem, porque para voltar para lá tem que voltar de boa. Essa ordem, sabe? E é tão interessante, porque daí uma das pessoas que estava conosco estava preocupada, assim, mas essa pessoa, esse cavalo não vai ser aceito pelos outros, ai. Ou seja, eles têm uma ordem e uma forma tão harmoniosa de constituir que quando olhamos para a vida, percebemos, e é o nosso tema de hoje, que ali tem o que é vida para aqueles seres. Então, cada ser, de acordo com a sua comunidade, a sociedade que vive, a tribo cujo qual está estabelecida, tem um jeito de ser, tem um jeito de viver. E é interessante quando a gente, ser humano, começa a olhar para o jeito que outras pessoas vivem, né? Nós estávamos falando antes aqui nos bastidores que o pessoal aqui do canal BTV foi para a Índia e lá na Índia é outra cultura. São os mesmos seres humanos, porém são seres humanos com outras culturas, com outra forma de perceber o mundo, com outros valores, com outras intenções e preocupações, né? Os guris voltaram de lá dizendo, Márcio, tu acha que tu teve uma vida pobre? Pois a tua vida pobre era a classe média para eles, né? Por quê? Porque lá quem tem geladeira é rico. Então, ou seja, o nível de percepção, inclusive do que é valoroso e do que é importante, muda. E quando nós olhamos mais para o ser do que para o fazer e ter, começamos a perceber onde o ser humano realmente está. Sim. Mas, Antônio, eu vou abrir o nosso episódio de hoje, apesar dele já estar aí funcionando e aberto, eu vou abrir para nós aqui, como eu sempre gosto de abrir, os caminhantes já me conhecem, já sabem, que eu sempre trago uma poesia. E não vai ser diferente hoje. Então eu vou ler a poesia que eu trouxe, que fala sobre esse conceito e sobre o que eu acredito. Sobre o que eu acredito no contexto vida, literalmente. E, obviamente, o nome da poesia é Vida. É esse chamado silencioso
para sentir mais e correr menos. Para lembrar que felicidade não é chegada, é presença. Ser feliz é permitir-se experienciar, tocar a vida com a alma aberta, confiar no passo, acolher o novo. Evoluir é entender que cada movimento nos molda, que cada encontro nos transforma, que cada dia nos aproxima do que realmente somos. E o legado? O legado é o rastro de luz. O rastro de luz que deixamos quando escolhemos viver com verdade. A vida passa, a felicidade fica, a felicidade se vive. E a evolução se conquista. E o legado é aquilo que permanece. Então, baseado nesse contexto, primeiro, faz sentido isso? Com todas as letras que estão escritas nesse sentido, 100%. Então, eu gosto de dizer muito que, para mim, a vida, ela é a capacidade que temos de experienciar. Como nós falamos anteriormente, muitas vezes a pessoa tem tantos medos e ela, nesses medos, travada nesses medos, não se permite viver as experiências da vida, se entregar para as experiências. É tanto medo do novo que ela não se permite acolher o novo em sua vida, experienciar aquilo. E para mim tem dois propósitos fundamentais do ser humano aqui na Terra. O primeiro é experienciar, é se entregar para as experiências. E o segundo é evoluir. Estamos aqui para nos tornarmos seres melhores. Mas muitas vezes, eufóricos com as conquistas, com as coisas, com o poder, nos perdemos nesses e agredimos nossos próprios valores. Não plantamos nossa semente, entregando nosso fruto, a missão que viemos para exercer. E acabamos ficando perdidos nesse mundo mudando, ligados no piloto automático, vivendo sem propósito, entendendo que o propósito da vida é estudar, fazer uma faculdade não a que eu amo, mas a que me dê dinheiro, exercendo aquela profissão, ganhando dinheiro, talvez e quiçá formando uma família, e que isso é a vida. E eu entendo que isso também faz parte da vida. Mas isso não é a vida. Para mim, a vida fundamentalmente está cunhada, baseada em experienciar e evoluir, tornarmos-nos seres melhores. De que me adianta ter dinheiro, me sentir poderoso, se para isso tenho que submeter alguém, tenho que humilhar o outro, tenho que maltratar o outro ou maltratar um animal, tenho que usar um animal para que me sinta superior. Não faz sentido. Então isso para mim não está no contexto da evolução. E não menos importante, mais dois fatores sustentam e estavam presentes na poesia, que é ser feliz. Eu costumo dizer a seguinte situação: se não tem felicidade, vai fazer outra coisa. Procura outro grupo, procura outra relação, porque a vida é para ser feliz. Não faz sentido viver se não for viver para ser feliz. E fundamentalmente, para finalizar, deixar seu legado. Você não veio aqui só para viver as experiências, evoluir e ser feliz, mas também para deixar seu legado. Para dizer para o mundo, a minha marca, meu rastro ficou. E veja bem, não para que lembrem de mim. Tudo que faço na instituição, todos os treinamentos, tudo que auxilio pessoas, não é sobre o Márcio Martins. Não é importante para mim que digam, isso eu aprendi com o Márcio Martins, ou que digam, aquele é o Márcio Martins. Importante para mim é que, ainda que não lembre quem os ensinou, que lembrem do ensinamento. E que aquele ensinamento sirva como semente de um fruto que derramará para o mundo. E para mim isso é legado, entende? Então, com tudo isso, Alemão, o que isso faz sentido na tua vida? Olhando para a tua história, entendendo primeiro o que é vida para ti, e segundo, olhando para esse contexto todo do que fez sentido para ti, a tua história, como se conecta com tudo isso, né? Márcio, as tuas palavras foram muito bem colocadas, né?
Eu acho que faz muito sentido em tudo, mas voltando um pouquinho, eu acho que quando nascemos, culturalmente, nos educam, e foi assim que nossos pais, que nossos avós, que os nossos tataravós entenderam a vida, né? Que nasce, tu cresce já moldado, que nem nós que viemos de uma cultura de muito trabalho, né? E de pouca grana, né? Pouca comida, pouca roupa, mas culturalmente a gente foi moldado da seguinte forma: tu tem que nascer, tu tem que crescer, se tu for o filho mais velho, tu já tem que cuidar do outro irmão que está nascendo, vai para a lavoura, ajuda a capinar, vai para a escola, cresce, o mais rápido possível tu casa para formar tua família, para tu deixar mais uma vaga em casa porque elas tem necessidade, né? Então acho que a gente foi moldado dessa forma e é muito difícil nós pararmos para pensar que nós precisamos nos mudar. Então a gente vem com barreiras e as barreiras são difíceis de quebrar. É difícil de nós sairmos de algo que nós fomos moldado e tentarmos o novo. Porque o novo, ele te exige mudanças de hábito. E toda vez que tu tem que mudar os teus hábitos, tu passa por sacrifícios, né? Mas só que, se nós entendermos que o sacrifício vai nos levar a algo evolutivo, algo que vai nos proporcionar abrir portas novas, porque toda vez que a porta se abre, tem surpresas, e se tu olhar com os olhos bons, todas elas têm pontos positivos. Nós temos que saber olhar com um olhar bom para que nós tire proveito dela, né? Mas falando o que é vida, como eu enxergo a vida, eu acho que teve essas partes todas, mas a vida é isso. Nós temos que ser felizes. Eu falo muito no meu dia a dia, quando eu treino um cavalo, que eu desço dele, eu tenho que olhar para o olhar dele e ele estar com o olho feliz. O cavalo tem que estar feliz junto comigo e eu tenho que me sentir realizado naquilo que eu fui proposto a fazer naquele dia. Porque é bem comum também, como tu mesmo falou, nós cairmos no piloto automático. Levanta, vai no banheiro, faz a higiene, que nem no meu caso, faço um mate, monta o primeiro cavalo, termino. Cara, é muito, muito fácil nós cairmos na armadilha do piloto automático. Temos que nos policiar. Estamos sendo realmente felizes? Estamos proporcionando a felicidade para quem está na nossa volta, para quem vive próximo de nós, para quem nós olhamos, estamos proporcionando para eles isso também? Então acho que vai muito além de sermos felizes. Nossa missão é ser feliz e proporcionar a felicidade para as pessoas que nos rodeiam, né? E não somente para as pessoas, para os seres, cachorro, cavalo, para os seres que estão próximos de nós. Eles têm que serem felizes também, né? Então, acho que é por aí o caminho. O tema é lindo, eu acho que é um tema muito amplo, que tem muita coisa para nós falarmos. Lindo demais. Eu concordo plenamente. Eu acho que o que tu trouxeste sobre fazer o outro feliz, porque eu acho que entra muito no conceito do legado, né? Porque, de uma certa forma, cada vez que você proporciona o sorriso de um outro, seja o filho, seja um amigo, um colaborador, o pai, a mãe, o cônjuge, você está proporcionando a felicidade. E, naturalmente, a felicidade, ela contagia o ambiente. O ambiente ele pode ser contagiado por coisas negativas e positivas. Depende muito do que você nutre. Então, se você cuida da felicidade, da sua felicidade, é natural que você derrame para o outro, entende? Eu tenho um treinamento onde, por vezes, eu conto a história do palhaço, que determinada vez um indivíduo foi num médico e disse para o doutor, doutor, eu estou muito triste, eu tenho vivido muito triste, então, eu não sei, eu acho que eu estou meio em depressão, eu queria que o senhor me desse um remédio para eu ser mais feliz. E aí o médico olha para ele assim, antes de nós pensarmos em remédio, deixa eu te falar uma coisa, vem aqui comigo. Ele leva o indivíduo na janela e está vendo aquela lona lá embaixo? É um circo. Diz que quem vai lá nesse circo volta de lá muito feliz, porque diz que lá tem um palhaço que faz todo mundo sorrir. Quem sabe você vai lá também. E você também pode ser alguém que volte de lá mais feliz. E aí ele diz para o médico, é que, doutor, esse palhaço sou eu. Então eu acredito na vida sobre o derramamento.
E a minha tese do derramamento é muito simples. Se eu encher esse copo de água, o primeiro, assim que ele derramar, o primeiro que recebe é o próprio copo. Mas eu posso não encher esse copo e só derramar. Ele vira só um pote de transporte. Ele nunca recebe. Tem muitas pessoas que não se abastecem de amor, de felicidade, porque estão excessivamente preocupadas em fazer o mundo feliz, em fazer o outro ficar bem. Durante muito tempo eu fui provedor da minha família, como até hoje provenho. Mas durante muito tempo eu era mais preocupado com o provimento que fazia do que como eu me sentia ou do quanto provinha a mim mesmo. Então, essa cultura, esses paradigmas, essas crenças que foram ensinadas, como tu citaste anteriormente, levanta, trabalha, cuida dos teus irmãos e assim por diante, como irmão mais velho também. Eu me lembro de uma cena específica, eu tinha 9 anos de idade e eu estou indo para casa. E então eu trabalhava para ajudar a sustentar a casa. E aquele dia especificamente, já era um tempo que eu queria muito comer um chocolate, que eu nunca comia chocolate, porque eu não tinha dinheiro para comer. E eu queria comer um chocolate que talvez as pessoas aqui conheçam, muito provavelmente chamado Prestígio. Então eu queria comer o tal do Prestígio. E aí eu peguei a minha graninha, fui no supermercado e comprei o Prestígio. Chegando em casa, o que eu fiz? Parti o Prestígio no meio, dei metade para um irmão, metade para o outro e não comi. Então muitas pessoas vivem uma vida com alguns paradigmas sobre fazer os outros felizes. E eu acho que é fundamental. Faz sentido total, porque para mim vem ao encontro do legado. Contudo, para mim, o amar tem a ver com o amar-se. As pessoas buscam amar o outro, mas no fundo, muito mais para serem aceitos e amados. Agora, quando você se ama, amar é uma consequência. Porque quando você se ama, você tem amor para derramar. Então é natural que você acabe derramando para o outro. Sabe, eu gosto de usar como exemplo, você está no avião e a aeromoça, o comandante de bordo, diz: se porventura passarmos por turbulências, a primeira coisa que você faz é colocar a máscara de oxigênio em você e depois no outro. Porque talvez, inclusive, se você coloca no outro, não dê tempo para colocar no outro nem em você. Exatamente. Agora, se você coloca em você está protegido, agora você consegue ajudar o outro. Muitas vezes queremos ajudar o outro sem ajudar a nós mesmos. Muito mais para ser aceito e amado do que realmente para ser solidário e amar. Então, faz muito sentido ajudar o mundo a ser feliz através do legado, deixar seu legado, fazendo as pessoas serem felizes. Mas por que eu falo sobre ser feliz? Porque quando você é feliz, é natural que você entre na sua casa sorridente. Exatamente isso que eu ia te falar. É mais fácil eu fazer o bem para mim, fazer o bem para os outros também. Porque se eu não estou feliz, como eu vou proporcionar a felicidade para o Márcio, para os demais, se nem eu estou dando conta de ser feliz? Então, faço o bem para mim, faço o bem para os outros. Me amo, mais fácil de amar os outros também, né? Porque falando em legado também, como que ficaria o meu legado se eu fiz bem para todo mundo, mas as pessoas me enxergam como uma pessoa infeliz? Não está certo esse legado, né? Então eu acho que eu tenho que fazer o bem para mim, eu tenho que viver feliz, com isso eu proporciono a felicidade para os que estão ao meu redor. Fica mais fácil, aí sim podemos deixar um legado de felicidade mútua para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Imagina só, maravilhoso que tu trouxesse. Imagina só, eu levei as pessoas lá esse final de semana, a galera saiu de lá impressionada, impactada com a experiência que eles viveram de subir no cavalo no pelo. Para quem não sabe, no pelo quer dizer sem sela, ou seja, não tem nada, só a guia do cavalo ali. E sendo puxado, as pessoas subindo nele no pelo. As pessoas vendadas, né, Márcio? E vendadas, que é vendadas. Foi o diferencial. Nossa, demais. As pessoas vendadas, subindo no pelo, sentindo a energia, o alemão ajudando na condução, pedindo para eles deitarem sobre o cavalo para montar para o lado contrário ainda, de costas, ou seja, vendados, montados com o rosto virado para o cavalo, lado contrário que o cavalo está indo, confiança, entrega para aquele animal que está ali presente, depois deitando sobre o cavalo, sentindo a energia, as pessoas saindo chorando
entende? Emocionadas e chorando. Pessoas que diziam ter medo do animal e tinham medo. Tipo, será? Tipo, o cavalo se mexeu, a pessoa deu um pulo lá do outro lado. E de repente aquela pessoa está ali, apaixonada pelo cavalo. Essa mesma pessoa, ao término, diz: eu quero comprar um cavalo. Eu quero um cavalo. Então, imagina que coisa maravilhosa. Agora, imagina tudo isso, se de repente, um outro dia desses, elas vão lá e o Antônio está maltratando o animal. Não que ele não tenha que fazer a correção, porque quando se está numa capacitação de um animal, exatamente, ele tem que aprender. Então, tem correções que se fazem. Porém, o legal da rédea é que, por isso que eu me atraí pela rédea, é que a correção é sutil. Quanto mais sutil for a correção, mais conexão você tem com o cavalo, mais o cavalo te obedece, mais ele te entende, menos medo ele tem de ti. E respeito é diferente de opressão, de medo. Ou seja, você conquista seu filho por respeito ou você conquista seu filho pelo medo? Se o filho tem medo de um pai ou de uma mãe, não é respeito. Respeito é mútuo. Então, quando você entende a limitação e ajuda ele a ir para o caminho certo, você está conduzindo. E com respeito à capacidade, à condição e o tempo de cada um. É diferente e não é diferente para um filho. Então, agora imagina chegar lá e estou o Antônio agressivo. Pô, não tem nada a ver com o que o Antônio me ensinou. Então, veja bem, por isso que vem ao encontro da congruência. Nós temos que ser congruentes, por isso, viva. Por isso, para mim, a tese da experiência, da evolução, da felicidade do legado. Porque quando você está ali experienciando, você se permitiu experienciar. Você com aquilo está aprendendo. E ao fazer aquilo e ao aprender, está feliz. Se fazendo feliz. Agora que você conseguiu viver isso, aí você pode mostrar para os outros. Então, o alemão era muito notório. O alemão, para quem não sabe, é a forma que eu chamo o Antônio. Então, ou seja, cara, era muito notório a forma, assim, o amor que tu tinha ali, a entrega para aquilo, o quanto realmente aquilo é a tua vida. Então, Márcio, aproveitando o gancho, quando nós fazemos as coisas cotidianamente, com prazer, com amor, que nós vivemos isso, aí passar isso para os outros se torna uma coisa muito tranquila para nós, porque nós não estamos encenando nada. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia e proporcionando para as pessoas viver com nós, ter essa experiência junto conosco daquilo que nós fazemos dia a dia. Eu tenho também um podcast e também um curso online que eu fiz, né? As pessoas falam: mas tu te prepara para fazer? Não. Isso é exatamente o que eu faço diariamente. A única coisa que eu faço diferente é eu ponho uma roupa melhor. Mas é o meu dia a dia, eu vivo isso no dia a dia. Eu trato meus cavalos assim, eu treino eles dessa forma, sabe? Pode ver no olhar deles que não é nada produzido, não. Eles estão ali porque eles gostam de estar, né, da maneira que nós trabalhamos sempre. Aí, puxando ali, voltando um pouquinho do que tu falou, o tanto que nos faz feliz também com o que nós proporcionamos. Logo após o término do nosso trabalho ontem, eu tive uma reunião com a minha equipe e os meus assistentes estavam tão felizes quanto as pessoas que nós estávamos ensinando. Eles, assim, não paravam de sorrir, né? Hoje tivemos outra reunião pela manhã e eles me falaram: a gente dormiu muito bem, porque a gente viu tantas pessoas felizes ontem que tinham medo, chegaram preocupadas, não se aproximavam dos animais, né? E no primeiro encontro que tivemos ontem, foi dentro do galpão, com os cavalos, as nossas cocheiras são até a metade a porta e o resto do cavalo consegue botar a cabeça para fora. Aí eu estava conversando com o Márcio, daqui a pouco o cavalo botava a cabeça para fora, pegava alguém ali de brincadeira, dava um pulo, né? No final já estava todo mundo curtindo, fazendo carinho, dando o biscoitinho de alfafa para os cavalos. Então, é isso. O ambiente proporciona isso tudo porque nós vivemos isso o dia todo, né? Então, não é nada encenado, é ser feliz. Novamente, nós voltamos. Ser feliz e proporcionar a felicidade para os seres que convivem conosco. Coisa linda demais. E agora tu estava falando, como é que é o nome do Ceará? Edi Lemos. Edi Lemos. Edi Lemos. Edi Lemos. Isso. Então, o nome dele mesmo é muito complicado, é Edi Najar. Aí nós batizamos ele de Edi, falamos: Edi a partir de agora.
Nós saímos de lá, a gente não sabia se era Edir, se era Edir. Eu perguntei para ele, é Edir ou Edi? Ele, isso. Me ferrou, entendi. Não foi nenhum Não, nem outro. e teve uma cena muito legal também no meio de tudo isso, né? Ele estava usando uma técnica que nós usamos nos potros, que é imprint, né? É o contato do humano com o potrinho, e é uma fêmea. Aí no final ali, conversando com a potrinha, que ele conversa muito com ela, e ela fez algo legal e ele falou, muito bem, mulher, as mulheres, tu quer? Não, ele estava se referindo à potrinha. Aquela cena foi demais. Muito bom, mulher. Assim. Opa, quem? Qual de nós? Não, é a potrinha que eu estou me referindo. Mas o Edi, uma coisa muito legal, assim, que muito raro. É a segunda vez que eu vejo ele. Eu tinha visto ele porque o Arthur, meu filho, faz aula lá, né? Perfeito. Faz aula lá com o Dani e, nossa, tive uma evolução muito grande em todos os aspectos. O Arthur, ele tinha um pouco de medo de cachorros grandes, assim, e tal. Hoje nós temos 2 Goldens em casa, gigantes. E o cavalo ajudou ele a eliminar esse medo. Porque a partir do contato com o cavalo, de toda a percepção, e assim, e ele viveu coisas lá no cavalo, pô, eu caí do cavalo, tive um acidente relativamente grave, ele estava junto, ele viu. Eu voltei para o cavalo, porque já tive outras situações, eu monto cavalo há algum tempo, então tinha sítio com um monte de cavalo dentro, então eu já tive várias situações com o cavalo. E está tudo certo, porque eu amo o ser cavalo, amo aquele animal e aprendo com ele todo dia. Então, assim, para mim é uma coisa maravilhosa. E não tem maldade, não tem nada disso, entende? Não tive raiva, não tive nada, entende? Muito antes, pelo contrário, voltei, agradeci pela passagem, perdoei, montei de novo o mesmo e vida que segue. E o Arthur entendeu tudo isso também, continuou montando, não afetou nada da estrutura dele, da autoestima dele. Então foi muito legal. Então o Arthur monta lá constantemente e na semana passada eu tinha ido lá e aí tinha visto o Edi pela primeira vez, Sim. mas não sabia ainda quem ele era. E agora eu vi ele. Nós tivemos uma oportunidade de conversar ali um pouquinho antes, enquanto ele levava os cavalos para a pista, para fazer para que a galera pudesse montar e ter todo esse contato e toda essa experiência magnífica, maravilhosa que tivemos. Mas no que nós estávamos indo, eu rapidamente fiz alguns questionamentos para ele. Trabalha há quanto tempo com isso e tal? E ali, muito en passant, muito rapidamente, ele pôde me contar, né? Que ele era professor e abandonou a família, abandonou a profissão, etc., para fazer o que ele ama. Ou seja, para estar ali lidando com os cavalos. Então, tu vê que é muito interessante isso, porque deu para perceber que ele é um cara que fala bem, que se comunica direitinho e tal. Sim. E porque às vezes tem um certo até preconceito de quem está lá. Porque a pessoa que vai para o meio do cavalo, não por uma questão de não ter cultura, mas a pessoa normalmente ela se conecta tanto com aquele ser que ela um pouco se afasta do ser humano, sabe? Porque ali tem tanta genuinidade, tem tanta inocência, tem tanta essência que as pessoas que convivem com aquele ser se afastam do ser humano onde tem o ego, onde tem as vaidades, sabe? Dá mais vontade de ficar ali, com aquela natureza, com aquela veracidade, sabe? Com aquela égua matriarca que veio para nos receber, mas daqui a pouco está espantando todos. Daqui a pouco o grupo todo está no campo onde o imprint aconteceu, o que seria o imprint, né? Imprintar uma nova crença, uma nova forma de percepção. A forma que o humano vai ter contato com o cavalo nessa primeira instância vai falar muito sobre como é que ele vai aceitar a posterior toda a doma. Então é um primeiro contato com ele de chão, né? Ele no chão, não é sobre montaria, ele nem tem estrutura física para suportar a montaria, mas o contato primário já acontece. Então é muito legal porque nos levaram para ver esse imprint, como ele acontece, etc., essa conexão. Nossa, maravilhoso. E nós estamos ali. A égua, a mãe do potro está do lado, a mãe extremamente tranquila, por quê? Porque mostra muito como lá nas Serrélias eles lidam com os potros, como lidam com a mãe. Isso é muito interessante, porque eu sempre digo a seguinte situação. Quando um pai traz seu filho para dentro do treinamento, isso mostra o quanto eles confiam em nós. Quando um filho traz seu pai, quando um marido traz sua esposa, como uma esposa traz seu marido, mostra muito o quanto eles confiam em nós, porque estão dando ali seus bens mais preciosos para nós. Não é diferente o que eu fiz com o Arthur, dando o meu bem mais precioso lá para vocês. Agora, sabe o que é legal no meio disso? É ver aquela égua
permitindo que eles pegassem o filho, o potro, a potra, nesse caso, a potrinha. E ela do lado, pastando de boa. E também mostrando para a potra, para a filha, dizendo, filha, fica tranquila, eles não vão te fazer mal. E ele ali fazendo todos os movimentos, tocando em pontos que normalmente eles ainda estão com cócegas ou ainda estão arredios, para gerar exatamente essa possibilidade deles entenderem que está tudo bem, que eles podem deixar que esse toque aconteça, porque é natural que eles tenham essa preocupação em proteção em algumas regiões que são vitais, né, pensando no processo instintivo que eles têm. Então, nós vendo tudo aquilo, sabe o que é o mais legal? Então, enquanto o Edi está ali fazendo os movimentos, o toque, explicando para nós, o alemão junto ali explicando, a égua do lado, extremamente calma, sabe o que acontece? As outras éguas, os outros potros, começam a ficar em volta de nós, pastando. Eles nos botam como parte da manada e ainda ficam nos protegendo das 3 éguas que vieram ali para atrapalhar o processo. Tu fez muito bem essa leitura, Márcio, mas eu vou voltar um pouquinho ali quando nós estávamos nos aproximando, eles já fizeram toda a leitura do ambiente. Foi muito legal que as éguas mais veteranas começaram a vir na nossa direção e nos cercar e começar a ler a turma toda que estava conosco ali. Verdade. E saber que ali não existia risco. Começaram a fazer leitura. No primeiro momento elas ficam analisando tudo, depois começam a baixar a cabeça e pastar. No momento que aquelas 3 potrinhas estouraram a cerca e vieram para próximo de nós, o que elas entenderam? Opa, aqui existe risco. Essas potras vão fazer algum algazarra aqui no meio e vai colocar alguma situação em risco. Vamos dizer para elas que não é o momento delas estarem aqui. Aí foi quando tu citaste ali que uma das éguas matriarca e o cavalo castrado, que é o veterano, falaram, ó, tá na hora de vocês se afastarem e não podem chegar até nós. E aconteceu tudo aquilo. No meio. No meio, não era assim. isso. Ganhamos esse de plus. Então, eu até comentei contigo e com os demais que lá estavam, pode ser que aquela experiência tenha sido única, porque vivenciar tudo o que aconteceu ali, das éguas nos mostrarem os 3 tipos de orelha, situação que elas impõem, que é atenção no ambiente, atenção em nós, e o momento que elas falaram, ó, aqui ninguém se aproxima, que estavam falando para as outras potrinhas, né? Aqui eu estou braba, eu quero que tu saia daqui, sabe? Então, foram situações ali que dificilmente as pessoas que não convivem no dia a dia vão conseguir vivenciar novamente, Pô, né? nós fomos lá, nós ficamos 2 horas e pouco ao todo, e ali no campo nós tivemos, sei lá, 20 minutos. Né? Foi tudo muito rápido, mas isso é legal quando se tem esse entendimento do que está acontecendo, se tem entendimento do que é o ser cavalo. A gente tem que estudar ele para saber, não, posso me aproximar, não posso me aproximar, posso entrar nesse raio de ação, porque eu falava com vocês ontem também uma coisa muito importante, para mim é fundamental. O cavalo ele tem a capacidade, e acreditem, é sério, ele tem a capacidade de controlar as batidas do meu coração, ele tem a capacidade de controlar a frequência cardíaca. Se eu estou muito acelerado, no momento que eu entro num raio de 3 metros de distância dele, o meu coração vai começar a bater na frequência dele. Quanto mais eu me aproximo, ele vai estabilizando, nós passamos a bater na mesma frequência. Então, a energia que o cavalo tem, o bem que ele proporciona para nós, vai muito além de montar, vai muito além de treinar cavalos. É a convivência, é aquela troca diária, aquela troca cotidiana, né, das energias que trocamos ali. Então, é sensacional. Cavalo é vida. É vida, é vida. É vida. É vida. E é legal de entender porque, olha só, uma pessoa que monta um cavalo, e principalmente assim, a mulher, porque tem uma relação do yin yang ali muito forte, quando ela monta, é um ser poderoso ali, que está se conectando, não necessariamente se submetendo, mas se conectando com ela e permitindo a condução. Então, assim, por isso que é tão poderoso. Por isso que as pessoas sobre o cavalo sentem uma sensação de poder trazida pela sensação de liberdade que o cavalo proporciona e possibilita. Porque ele traz força, coragem, liberdade. Então, essas energias, esses valores, são conectados com a gente no momento que estamos ali naquele cavalo. E o que eu estava comentando antes, então, é assim, o Edi, por exemplo, optou em abrir mão de tudo isso. E isso ele trouxe. Eu disse, o que te fez abrir mão de tudo isso para viver o que está vivendo hoje?
E ele disse, ser feliz. Eu queria fazer o que eu amava. Porque eu cheguei à conclusão de que a grande maior parte das pessoas vive uma vida de infelicidade. Vive uma vida sem fazer o que ama, sem fazer o que quer. Porque fica preso nas responsabilidades e nos compromissos. Eu só queria ser feliz. Então, como eu citei antes, é assim, as pessoas que lidam com o cavalo, normalmente elas olham, elas acabam até ficando meio reclusas do ser humano. Por quê? Porque encontram no cavalo uma coisa tão pura, que quando tu olha para o ser humano, é tanta maldade, é tanto ego, é tanta sensação e necessidade de poder, de mostrar eu posso mais, sou melhor nisso. E quando tu olha para o cavalo, não é sobre isso, entende? É sobre instinto de sobrevivência e é sobre comunhão. Exatamente. Ele ia lá, deu uma pressãozinha naquelas potras, a potra saiu, aí tem uma que era bem fortinha ali, né? Aquela malhadinha, que é bem líder, né? E não ia aceitar muito líder ali. Se ficasse naquela manada, daqui a pouco ia estar liderando ali, né? Com certeza. No mínimo, ia dar trabalho. Exatamente. Mas aí ela vai deixando, tipo, não incomoda e pode estar aqui. Exatamente. Tá tudo bem. Não quero que tu vá embora. É. Só quero que tu respeite a hierarquia que existe aqui e respeite esse momento que nós estamos vivendo aqui. Me Isso era respeita, clássico. eu te respeito, convive comigo normalmente. Mas aí tu tocou num outro ponto muito interessante, que eu acho fundamental. A convivência com os animais, e é bem normal fazer com que a gente se feche para o mundo lá fora, para o mundo dos humanos, né? Existe até uma frase que fala, quanto mais eu conheço os animais, menos eu gosto do humano. Isso é uma frase que se usa muito. Mas eu procuro... Eles falam o contrário, quanto menos eu gosto, Isso. quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Mais eu gosto dos animais. Isso. Mas eu gosto de instruir a minha equipe, de instruir as pessoas que fazem curso comigo e mentoria, para usar isso de forma diferente. Eu acho que é uma obrigação de nós humanos, quando nós conhecemos as coisas boas, que nós temos a possibilidade de aprender antes dos demais, nós espalharmos isso para o mundo. Então nós temos a obrigação de espalhar o conhecimento, mas também de mostrar essas coisas que nos fazem felizes, mostrar para as pessoas que elas também podem ser felizes assim. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não se fechar nesse mundo e não proporcionar para outras pessoas. Por quê? Vamos pensar de uma outra forma. Ontem, eu poderia dizer para ti, Márcio, não vou conseguir recebê-los. Vou ficar em casa fazendo meu churrasco, mas olha o que eu estaria desperdiçando de momentos felizes e de eu ser feliz naquela manhã também proporcionando tudo isso para as pessoas. Derramando tudo isso para as pessoas. Exatamente. Então nós temos que ter esse cuidado muito grande. Total. O teu trabalho que tu faz, eu acho fantástico. Tu utiliza o teu conhecimento para passar conhecimento e fazer outras pessoas felizes. Às vezes eu escuto as pessoas falando, pá, as redes sociais é muito ruim. Não, gente, as redes sociais são maravilhosas. São ferramentas que nos proporcionam levar o nosso conhecimento e espalhar a felicidade no mundo. Total. Nós não podemos usar ela para espalhar o ódio, não. Sim. Isso não. E depende onde é que tu vai buscar o conteúdo. Exatamente, Entende? exato. Não está ligado ao que estão ofertando, está ligado ao que você está assimilando. Exato. O Edi, você falou bastante nele, o Edi nos conheceu de que forma? Ele morava no Ceará, no interiorzinho do Ceará lá, ele assistiu um curso online meu, através de lá ele fez contato e veio fazer curso presencial, ficou 1 ano com a gente. Aí depois fez carreira solo, viajou o mundo, hoje voltou para ser um profissional da Serrédias também. Então, proporcionado pelas redes sociais, que são ferramentas maravilhosas que podemos espalhar o conhecimento e a felicidade. Muito legal. E é isso, e é interessante de analisar o conceito da vida, porque assim, se nós pararmos para analisar, né, nesse tema vida, é um tema que possibilita que abordemos o conceito de como cada um percebe a vida, como cada um conduz a sua vida. Porque tem coisas muito interessantes, né, Antônio, que é assim, uma coisa é, quando eu converso contigo aqui, filosoficamente, ideologicamente, nós falarmos sobre a vida, chegarmos à conclusão de que é importante se entregar, de que é importante viver o presente, de que é importante derramar sobre o mundo, compartilhar, contribuir, mas é na prática do dia a dia. Porque as pessoas saem e voltam para o piloto automático. Exatamente. Por isso que é uma coisa muito legal, sabe, assim, quando se vai para o cavalo.
Porque o cavalo é muito simples. Se tu não está com presença total, tu não cria conexão. Exatamente. A maior conexão que tem com o cavalo é sobre presença, é sobre estar ali naquele momento. E o cavalo, ele tem essa facilidade, ele tem essa condição de te atrair para o presente. Ele pega a tua energia e diz, vem para cá agora. Porque é muito simples, se tu não estiver conectado com ele, ele vai fazer outra coisa diferente daquilo, porque a mente, a tua está em uma e a mente dele está em outra, porque são duas, tu fala muito, né? São dois corpos e uma mente. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, é uma coisa tão legal e tão genial isso, né? Eu brinco com as pessoas às vezes, a gente vai numa competição forte, aí umas a gente ganha, outras a gente perde, ou melhor, toda vez que a gente perde, a gente acaba ganhando, né? Porque a gente aprende muito mais quando perde. Mas, Então, independente, ganhei um título no final de semana, chegou na segunda-feira, o que eu tenho que fazer? Montar exatamente aquele cavalo que eu me propus montar. Ele não tem nada a ver com a minha fivela, não tem nada a ver que eu ganhei. Não, eu tenho que montar ele com a maior, dedicação no nível que ele está. Diferentemente de outras profissões, um jogador de futebol foi campeão esse final de semana. Na segunda, o técnico, aquele cara é muito bom, o técnico prepara o time para ele. E passa, ele é muito bom, o time passa a jogar para ele. Na nossa profissão, no nosso convívio com o cavalo, não. Se eu montar um potrinho, se eu começar um potro hoje, eu tenho que começar ele da forma básica e tenho que me dedicar. Não interessa que eu ganhei inúmeros títulos, ele não quer saber disso, ele não sabe do que vai acontecer amanhã. Eu tenho que me dedicar a ele com o máximo de atenção e começando as coisas degrauzinho, pós-degrau, para quem sabe um dia ele se tornar campeão também. Então, são maravilhosos. E aí vem o que tu falou, eu tenho que estar conectado com ele, muito conectado. Os dois cérebros trabalhando junto, né, para se tornar um, para aqueles dois corpos ali terem resultado. É sensacional. Isso é muito legal. E, por exemplo, tu quer ver, acontece muito também isso no Instituto, porque eu tenho vários cursos e vários níveis. Uhum. Então, quando a pessoa chega num nível mais avançado, por exemplo, em janeiro agora nós vamos ter o Master Trainer em PNL. É o topo da pirâmide da programação neurolinguística. Eu saio com esses caras de lá, na sequência eu estou em treinamentos, pegando pessoas que nunca fizeram treinamento nenhum, que não sabem nada. Então, ou seja, eu pego aquelas pessoas onde eu converso num nível totalmente diferente, por quê? Porque já fizeram toda a linha da programação neurolinguística. Todo o embasamento eles já têm. Já tem, e estão fortes, Claro. entende? Dentro da programação neurolinguística, a gente tem um primeiro que é o Practitioner, que fala sobre capacidade. A pessoa já sai dali, 2 finais de semana extremamente intensos, com conteúdo que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Ele vai para um Master Practitioner, crenças e valores. Essa pessoa sai de lá entendendo sobre suas crenças, sobre seu valor, seus valores, o que é isso. Ele vai para um Trainer, e agora ele começa a entender de identidade. Quem ele é. Quando ele constituiu o seu falso eu, que a grande maior parte das pessoas se perde da sua essência ao longo da sua história. Como tu citaste anteriormente, pela educação que tivemos, o que foi nos ensinado que era certo e o que é errado, dentro da perspectiva dos pais que nem sabiam o que era certo para eles, muitas vezes. Então, aprendemos aquilo e criamos uma identidade baseada naquilo. E essa identidade que criamos, vivemos ela muitas vezes. Então, lá no treino, o que a gente faz, ajuda a pessoa a encontrar a essência e se reconstruir. E no Master Trainer é quando você está pronto para derramar sua identidade para o mundo. Ou seja, não é ser aceito pelas pessoas, é derramar para o mundo quem você é. E ser aceito pelo grupo que você quer, não o grupo que te quer. Uhum. Então, o jogo vira totalmente. E, de repente, eu saio desse nível máximo, que é como se tu estivesse ganhando uma competição com um cavalo que está preparadíssimo, no alto nível de treinamento, com todas as manobras extremamente aprimoradas, para de repente entrar num que está apavorado contigo, que é um potro, que talvez tu tenha que fazer o trabalho de chão recentemente. Exatamente, Entende? exatamente. Então, isso e é muito fácil legal. de se perder nisso. Fácil. Fácil. Se não estiver muito conectado e te policiando muito, o nosso ego fala mais forte. Porque às vezes o cavalo, o potrinho ali, cara, não entendeu. Não, para aí, eu já quero... Não, calma.
Compara, né? Ele só não entendeu. Ele não é aquele cavalo de mais 1,5 nas manobras. Ele é aquele potrinho que está iniciando. Mais ou menos uma comparação de um professor formado nos Estados Unidos, na melhor faculdade do mundo lá, né, dando aula só para graduado, pegar um nível B para dar aula e querer que ele faça uma divisão de alto nível. Claro A que não vai criança que está conseguir. aprendendo a ler com aquele indivíduo lá de cima. Exato. Então nós temos que ter essa capacidade de... Calma aí, é um iniciante, então isso a gente tem que aplicar no dia a dia, inclusive com nossos filhos em casa, né? Porque muito comum também nós discutirmos o dia a dia com pessoas super avançadas, pouco chegar em casa e querer que o nosso filho de 5, 6 anos querer que faça igual. Calma aí, não é assim que funciona. Cada um no seu nível, no seu tempo. Exatamente, exatamente. Isso é interessante porque no fundo, tudo isso é vida. Tudo se resume aqui a vida. Vida. E viver a vida. Eu acho que uma coisa que é muito importante dentro da vida é entender a presença. Para a gente entrar nesse tema aí, indo para o nosso fechamento, do nosso time, aí, que o tempo voa, né? Quando o assunto é bom. rápido, né? Eu sempre comento a seguinte situação. Quem é mais consciente? Quem é mais consciente? O ser humano? Os animais ou as plantas? Mas para poder responder essa pergunta, eu sempre trago para as pessoas uma pergunta que antecede essa. O que é consciência? Então, para responder isso, primeiro eu vou fazer essa pergunta e vou deixar para ti. O que tu acha? Qual dos três tu acha que é mais consciente? Perguntinha, Me cara? pegou, né? Agora tu me emparedou. Eu não saberia te responder exatamente quem é o ser mais consciente. Se eu falar que somos humanos, eu vou estar com o meu ego levantado. Quer dizer, humano. Não acho que é o humano, tá? Qual que é o ser mais consciente? Muito Do bom. teu entendimento, o que tu acha? Então, depois de muita pesquisa, assim, eu vou fazer essa divisão. Então, olha só. Tá. Partindo da premissa que consciência é presença, se quem está consciente é quem está mais presente, o ser humano subdivide sua linha do tempo em 3: passado, presente e futuro. E o ser humano vive 75% no passado, 20% no futuro e só 5% no presente. Ele, então, não é o... Já deu X para ele. Já deu X para ele. Porque é diferente, as pessoas confundem consciência com raciocínio lógico. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma capacidade de ter o que é chamado do cérebro neocórtex. Então, nós temos a razão. Razão que vem da capacidade de ter um raciocínio lógico para chegarmos a uma conclusão de alguma coisa. Perfeito. Ou seja, que não é emotiva e nem instintiva. Então, tem a razão ali. Razão não é consciência. São duas coisas diferentes. E é fácil de confundirmos. Bem fácil. O animal, ele vive, principalmente falando dos animais que têm o cérebro límbico, são os mamíferos, o cavalo, por exemplo, ele vive presente e passado. Exatamente. Futuro para ele é neutro. Zero. Entende? Então já ganhamos 20% aqui, tá? Exatamente. Para ele. Perfeito. Então ele é o segundo. Entendi. Tá, e a planta? E a planta? A planta, ela não tem linha do tempo. Ela só vive no presente. Ela recebe o nutriente da terra, oferta, passa pelo tronco, oferta os galhos, caule, fruto, o fruto cai e ela só sabe naquele processo a seguinte situação: eu tenho que produzir a melhor fruta, o melhor fruto aqui. E mais ainda, não importa quem vai comer, se comerem. Eu tenho que fazer o melhor fruto, porque se não comerem, junto com a semente cai o que nutre a semente, que é o próprio fruto, para que a nova árvore cresça e a proliferação aconteça. Existe uma consciência baseada na presença. Estar com o Márcio Martins é cultura, é aprendizado. Ó, a minha tarde já ficou maravilhosa aqui de conhecimento. Que maravilha, né? Que coisa boa, então, né? Então a planta é o mais presente. É o mais presente. Porque é o mais consciente. Então é o mais consciente porque é o mais presente. Que fantástico. Então, hein? ou seja, e tu vê que é interessante porque às vezes nós nos colocamos superiores. Eu me lembro que eu estava numa palestra esses dias em alguma cidade do interior, aí, que a gente tem feito com frequência, e eu comentei sobre o controle das emoções, e a pessoa disse:
Mas aí tem que ser o quê? Uma alface? A pessoa me diz. Eu vou virar uma alface? Não posso ter emoções? Eu digo, não é sobre poder ou não poder, é sobre estar no domínio. Existe uma grande diferença entre vício e hábito. Vício é o que te controla, hábito é o que tu tem controle. Então a tese é, controle suas emoções, tenha o domínio dela. E pelo menos tenha consciência quando não dominou. Porque as pessoas dizem, Márcio, mas tu sempre tem controle? Não, eu quase nunca tenho. Mas eu tenho consciência de quando não tenho. Ou seja, eu sei não conseguir dominar. Na próxima eu me preparo melhor. Perfeito. Ou seja, esse é o processo evolutivo do ser. Então, estar presente é estar tão consciente que você consegue perceber o que está acontecendo com você. Eu sempre comento a seguinte situação. Tem um ser que está aí dentro da tua cabeça que é a tua consciência. E tem outro que é a tua memória. Se tu parar para analisar, fica muito evidente isso. Porque se tu parar para te autoanalisar, tu vai conseguir prestar atenção que tu consegue perceber teus pensamentos. Ou seja, tu não consegue tirar conta? Estou pensando nisso. Mas quem é que está prestando atenção no que tu está pensando? Tu é o que pensa ou tu é o que presta atenção no que pensa? É incrível, né? Porque quem está prestando atenção é tua alma, é tua consciência. Uhum. Quem está pensando é tua memória, baseada em tudo que está estocado, do que tu já viveu. Então são movimentos distintos. Aquele ser cavalo, ele não tem a consciência e a existência da memória, é tudo uma coisa só. Uhum. Mas claro que de vez em quando ele vem na mente dele dizendo, opa, aqui vai ter água. Ó, isso aqui me parece que vai ter água. Vem os slides aqui, opa. Aqui vai ter, entende? É. A planta não. A planta é só uma coisa, o que ela tem que fazer, o que ela tem que absorver, o que ela tem que viver. Então a pergunta é, a planta é infeliz? Nunca. Nunca. Ela vive um momento ali, um momento. Então veja bem, o ser humano é o mais infeliz no meio disso tudo. Cavalo não vive o processo da depressão. Cavalo pode ser infeliz. Por quê? Porque o ser humano toliu ele. O ambiente proporcionou essa infelicidade para ele, os maus tratos, coisas assim, mas... Alguém proporcionou. Entende? Mas não é o que ele sente. Inclusive, se você pegar ele infeliz agora e largar no campo ele nesse exato minuto, pronto. Passa a ser feliz novamente. No momento seguinte ele está feliz. Exatamente. E claro que daí ele vai ter seus traumas dos slides, aqueles que foram imprintados no passado que não foram adequados. Perfeito. Mas é sobre isso. Então, no fundo, eu acho que assim, se a gente pudesse resumir e para finalizar aí o nosso tema de hoje, poderíamos dizer que vida é presença? Eu acredito que sim. A vida é todos os momentos, né? Eu acho que presença, sim. Eu acho que poderíamos... Eu traria essa proposta de pensarmos sobre isso. Porque, para mim, eu acho que, partindo da premissa do que tudo que falamos, etc., para mim, vida é presença. Eu estou escrevendo um livro, então o conceito vida é uma dos portais e, para mim, e dentro dos espelhos, porque cada portal do livro tem 7 espelhos. Então, são 7 portais, dentro de cada portal, 7 espelhos. Perfeito. Onde a pessoa lendo, ela vai se conectando e se encontrando. Ótimo. Como se estivesse se olhando no espelho. Legal. Através daquela leitura. E um dos espelhos dentro do vida, é a presença. Ótimo. Por quê? Porque vida, eu finalizo inclusive desse contexto, entende? Para mim esse é o espelho que fecha o portal da vida, que é sobre estar presente. Estar presente. Quando você está com presença na frente de um filho, aquilo é uma memória que fica para mim e que fica para ele. Quando nós estamos com presença na frente do cônjuge, da esposa, nós deixamos aquela memória constante. Quando estamos presentes na frente do colaborador, do cliente, de um líder, aquilo representa aquela vida temporal para ambos. Naquele momento que o Edi está me contando a história dele, isso eu trouxe para mim, entende? Eu trouxe para mim como uma coisa maravilhosa, alguém que tenha coragem de abrir mão dos seus medos, porque através desse se sustenta e se segura para ir ao encontro da sua felicidade, fazendo o que ama. Isso para mim é magnífico. Isso é vida. Porque vida é isso. Vida é o passo. Vida é o mergulho no escuro do desconhecido. Vida é a capacidade de se entregar para um abraço sem ser julgado. Vida é a capacidade de dizer eu te amo,
de dizer como tu está bonito, bonita, de dizer como você faz bem, isso sem medo de pensar que o outro pode se sentir superior, sem a preocupação do ciúme, sem a preocupação de como o outro vai se sentir no sentido de superioridade. Vida é a capacidade de dizer todos os dias para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge, como ele é bonito e quanto ama ele. Hoje eu venho no carro levando o Arthur na escola, antes de vir para o podcast, e eu, dentro do carro, como faço com certa frequência, disse para ele, sabe que o papai te ama muito, né? Que tu é muito importante para o papai. E aí ele ouve isso com uma certa frequência, né? Ele disse, sim, papai, sim, sei. E aí eu disse, e tu gosta de ouvir isso? Aí ele, sim, claro, né, papai? E tu acha que é importante que o papai te fale? Daí ele, sim, sim, muito, muito. Ah, legal. E tu tem alguma coisa para falar para o papai? Aí ele assim, eu também te amo, papai, muito. Então isso é vida. É vida. Vida é cada momento que tu vive com presença. E quando tu vive esse momento com presença, todo o resto se faz presente. A felicidade, o amor, a troca, a percepção do outro, o aprendizado, a evolução, a experiência. Então, para mim, vida é presença. O quanto que é importante a presença, olha só, tu falava e diversas vezes durante a nossa tarde hoje, tu falou no Edi. Por que tu falou no Edi? Porque tu estava presente. Tu estava presente na conversa dele. Se tu tiver, e olha que tinha tantas outras coisas, tinha tantas pessoas que estavam ali para nós trabalharmos, mas não, tu foi presente no momento que ele abriu o coração para ti. Olha o quanto que isso é importante, o quanto que tu falou dele hoje, né? E isso é muito legal. Tenho certeza que a tua presença naquela conversa vai ajudar na vida dele. Então, olha que uma coisa está sempre ligada à outra, né? O momento que ele escutar esse podcast, que ele conversar comigo, que eu falar que ele foi parte da nossa conversa hoje, a vida dele vai se transformar porque tu deu atenção para ele, tu ouviu ele com o teu coração, esteve presente enquanto ele conversava. Olha o quanto foi legal isso. É muito interessante. As pessoas falam muito isso comigo, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa lá do outro lado e eu peguei. Porque eu consigo localizar, dedicar minha presença. Isso é uma coisa que eu aprendi, entende? Não era assim. Mas hoje eu tenho essa facilidade, mas eu pratico isso todo dia. Importante praticar entende? isso. Praticar estar presente. Então, Antônio, para nós fecharmos, então, nossa tarde de hoje, primeiro eu quero que tu deixe um recado aí para os nossos caminhantes. Pode ser o recado da tua história com o cavalo, a tua vida e tal, ou sobre vida, o que tu quiser aí, fique à vontade. Muito bem. Então, caminhantes, quero deixar para vocês aqui, do fundo do meu coração, né, que vocês não tenham medo, tá, de encarar os desafios, de passar pelos obstáculos que dentro das nossas vidas, né, vão aparecer. Com certeza vão vir inúmeros obstáculos, né, mas façam o seguinte: retirem a pedrinha do caminho, ou então, se não tiver como passar, eu queria ir por esse caminho, isso estava traçado que eu ia fazer isso, tem um obstáculo grande, faça uma curvinha, ache um outro caminhozinho, mas vão em direção àquilo que vocês se propuseram a fazer. Não recuem, não desistam dos planos que vocês traçaram, porque isso, ali, à frente daquele obstáculo, pode estar a felicidade realmente, a felicidade que vocês procuram há quanto tempo pode estar ali. Então, não desistam não. Sempre busquem a felicidade e o mais importante, vivam os momentos felizes da melhor forma possível. Esse é o meu recado. Gratidão, gratidão, Márcio, por me convidar. Muito feliz realmente por estar aqui, né? E só gratidão. Coisa linda. E para você, caminhante, a dica do Antônio para mim foi fenomenal. Eu acho que é isso, acho que vida é entrega, vida é presença, e espero que de alguma forma o nosso encontro de hoje, tudo que aqui falamos, tenha podido tocar o seu coração e te trazer para essa presença, para a possibilidade de viver um pouco mais a vida.
Se você gostou de tudo que você viu aqui, compartilhe. Vai lá, encaminhe para alguém. Pense em alguém que você possa ajudar a estar mais presente nesse momento e que talvez você possa, inclusive com essa ajuda, salvar a vida de alguém, possibilitando que essa pessoa viva com amor, com presença e, por conseguinte, seja feliz. Lembre-se, não se inscreveu ainda no canal, vai lá e faça a sua inscrição, toca no sininho para ser avisado dos próximos episódios, porque aqui nós estamos fechando mais uma temporada com o nosso episódio do Vida. E até a próxima temporada. Aquele abraço de coração com coração. Alemão, Antônio, cara, foi um prazer imenso te ter aqui. Então, assim, gratidão mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Do fundo do coração, fiquei muito feliz de tudo que falamos aqui. Vai ser algo que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Gratidão. Márcio, eu que agradeço de coração realmente, né? E lembrando sempre, não foi por acaso o nosso encontro aqui, Não. né? É porque aqui deveríamos estar, né? Para levar nossa mensagem às pessoas que vão nos assistir. Provavelmente também não vai ser por acaso que elas vão acompanhar a nossa mensagem, né? E de uma forma ou outra vai tocar no coração, vai ajudar no dia a dia delas. Então, gratidão por me convidar. Grande abraço. Gratidão é minha e gratidão, caminhantes. Estamos juntos aí e até a nossa próxima temporada. Tchau, tchau.